Olá, turma! Na nossa aula de hoje, iremos introduzir algumas concepções sobre letramento, né? Tentar compreender melhor o significado dessa palavra, tentar compreender melhor essa teorização. Letramento. O que é isso? Trata-se de mais um método de alfabetização? Esta palavra sempre existiu, então quando a gente ouve falar em letramento, né, surgem alguns questionamentos. É uma palavra nova, é uma teoria nova, ou ela sempre existiu? Letramento e alfabetização é a mesma coisa? São vários questionamentos que surgem a partir dessa palavra, não é isso? No Brasil, a palavra letramento ela é muito recente. Aí aqui eu trouxe uma nota, né, do livro que a gente está trabalhando, que nós vamos ter aqui até a referência dele. E, se eu não me engano, eu já enviei para vocês o PDF dele. Nessa nota vai dizer o seguinte: uma das primeiras menções à palavra letramento apareceu na obra de Mary Cato, No Mundo da Escrita, uma perspectiva psicolinguística, lançada em 1986. Então, se observarmos, né, faz pouquíssimo tempo em que a palavra letramento passou a fazer parte dos nossos estudos, né, dos estudos linguísticos e literários. Então, talvez por isso que a gente ainda tenha certa dificuldade, tanto em estudar, né, no ambiente acadêmico. Eu, por exemplo, não cursei essa disciplina, quanto em compreender melhor e levarmos um pouco da prática para a sala de aula, né, para os nossos alunos. A Magda Soares, que é uma das pioneiras, né, no Brasil, uma das principais teóricas sobre alfabetização e letramento, ela vai dizer o seguinte, que letramento é a habilidade de ler e escrever. Já a Angela Kleiman, ela vai dizer que letramento é um conjunto de práticas sociais de competência individual com implicações nas formas pelas quais os sujeitos constroem relações de identidade de poder. A Leda Tefone, eu não sei como é a pronúncia do nome dela, mas imagino que seja assim, ela vai dizer que letramento é um processo que focaliza os aspectos socio-históricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade. E aí vocês podem estar se perguntando, né? Mas qual conceito é válido? Todos eles. O que a gente vai ver aqui é que letramento, essa concepção sobre letramento pode ser bastante ampla, certo? O letramento está relacionado com essa habilidade de ler e escrever. O letramento está relacionado com as práticas sociais, com as competências individuais de cada ser. O letramento é um processo que focaliza os aspectos socio-históricos. Então, todas essas concepções sobre letramento estão corretas, certo? E temos aqui um poema também, né, que vai dizer: o que é letramento? Letramento não é um gancho em que se pendura cada som enunciado. Não é treinamento repetitivo de uma habilidade, nem um martelo quebrando blocos de gramática. Letramento é diversão, é leitura à luz de vela, ou lá fora à luz do sol. São notícias sobre o presidente, o tempo, os artistas da TV e mesmo Mônica e Cebolinha nos jornais de domingo. É uma receita de biscoito, uma lista de compras, recados colados na geladeira, um bilhete de amor, telegramas de parabéns e cartas de velhos amigos. É viajar para países desconhecidos, sem deixar sua cama rir e chorar com personagens, heróis e grandes amigos. É um atlas do mundo, sinais de trânsito, caças ao tesouro, manuais, instruções, guias e orientações em bulas de remédios para que você não fique perdido. Letramento é, sobretudo, um mapa do coração do homem, um mapa de quem você é e de tudo que você pode ser. Então, se nós observarmos, né, esse poema aqui que trata sobre o letramento, que vai trazer o conceito de letramento, aqui é que o conceito se torna mais amplo mesmo, né? Porque se a gente observar o letramento, é tudo ao nosso redor. Nós vivemos em uma sociedade grafocêntrica, não é isso? Ou seja,
tudo gira em torno da grafia. Se você vai ao supermercado, lá os produtos estão rotulados por um precinho, né? Tem um númerozinho pequenininho ali. Então, se você vai pegar um ônibus, lá no ônibus tem uma informação dizendo qual o número daquele ônibus, para onde ele vai. Então, a gente vive nessa sociedade letrada, a gente vive nessa sociedade em que ao nosso redor, em todos os cantos, em todas as situações, nós estamos rodeados e rodeadas, né, por letras, certo? Para continuarmos com as nossas descobertas, queremos ainda apresentar o que Leite e Coelho escrevem sobre o letramento. Elas vão dizer o seguinte: letramento refere-se ao envolvimento com as práticas sociais, que incluem a leitura e a escrita. Somente o domínio do código não garante esse processo. E aí, professor, o que seria esse domínio do código? Muitas vezes a gente consegue decodificar. Por exemplo, eu vejo um B com O, eu sei que é bó. Eu vejo um L com A, eu sei que é lá. Eu sei juntar e dizer que ali é bola. E assim por diante. Eu sei decodificar todas as palavras. Mas eu não sei, por exemplo, fazer uma interpretação. Eu não sei, por exemplo, utilizar um telefone celular. Então, não é só ter o domínio do código, certo? O letramento é mais do que isso. O letramento ele vai estar envolvido com as nossas práticas sociais que estão relacionadas com a leitura e a escrita. E aí é por isso que aqui essas autoras elas vão trazer também a distinção entre alfabetização e letramento. Porque às vezes as pessoas acham que são sinônimos, né? Que é a mesma coisa. Alfabetizar e letrar é tudo uma coisa só, e não é. O que é alfabetização? A alfabetização é a apropriação da escrita como sistema convencional, alfabético e ortográfico. Então, alfabetizar é quando eu me aproprio da escrita, é quando eu conheço aquelas letrinhas do alfabeto, eu consigo juntá-las, formar palavras, decodificar, né? Eu vejo, eu consigo fazer essa decodificação, essa leitura. E o letramento é o desenvolvimento das habilidades necessárias para a inserção do indivíduo nas práticas sociais de leitura e de escrita. Então, pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa que não é alfabetizada, ela ter habilidade nessas práticas sociais. Por exemplo, eu conheço pessoas que não conseguem decodificar, né, não têm o domínio da escrita, mas conseguem mexer num celular digital, no WhatsApp, manda áudio, recebe, consegue pegar o ônibus correto, né, sem pedir essa informação a alguém, consegue resolver coisas num banco, por exemplo. Então, essa pessoa, por mais que ela não tenha essa apropriação da escrita, ela é alguém que desenvolveu habilidades que são necessárias para essa inserção no mundo da leitura e da escrita. Por quê? Porque ela consegue se comunicar com os outros através das redes sociais, ela consegue resolver suas coisas, pegando ônibus, indo ao banco. Então, ela possui um certo grau de letramento, por mais que não seja alfabetizada. Por isso que nós não podemos dizer que alfabetização e letramento é a mesma coisa. Até porque, gente, se a gente for observar essa questão né, do universo letrado, ter algumas habilidades, se a gente for observar os números, são mais fáceis do que as letras em si. Então, tem pessoas, por exemplo, que não conseguiram né, essa apropriação da escrita, mas que elas conhecem os números. E elas desenvolvem muitas coisas a partir disso, desse conhecimento com os números.
Então, ela possui um certo grau de letramento, por mais que não seja alfabetizada, certo? Eu trouxe aqui uma imagem para a gente discutir um pouco. Vocês já viram essa imagem antes? Vocês conhecem essa imagem? E esse texto sobre essa imagem, vocês conseguem ler? E agora esse texto. Dá certo para ler? Veja só quem está aqui. É João Felpudo, aquele guri. Nas duas mãos as garras. São as unhas tão bizarras que não corta faz um ano já. Nem apara o cabelo, aquele mafuá. Show, bicho cabeludo. Seu feioso João Felpudo. Então, aquela imagem anterior é a imagem de João Felpudo. Aí tem o texto em alemão e aqui o texto em português. Ah, professora, mas o que é que isso tem a ver com letramento? O letramento ele pode estar relacionado ao individual e ao social. Quando eu vejo aquela imagem, o meu eu individual vai ficar fazendo vários questionamentos. Mas que imagem é essa? Vai causar um estranhamento, vai provocar algo em mim, aquela imagem. Então, é algo individual, porque em cada pessoa pode causar um questionamento, um estranhamento diferente. Em seguida, vem o texto em alemão. Ao ver o texto também vai causar algo individualmente em cada um. Alguns podem ter uma compreensão do alemão e tentar ler alguma coisa. Outros vão ficar se perguntando, mas que língua é essa? Eu não consegui entender nada. E, de repente, nós temos o texto em português, que vai falar sobre o João Felpudo. Então, a partir do momento que eu sei o nome desse personagem, que eu vou conhecendo um pouco dessa história, eu vou querer o quê? Compreender o social. Eu vou buscar nas redes sociais, tentar entender melhor quem é João Felpudo, que história infantil é essa. E a partir daí, talvez eu queira contá-la, né, para os meus sobrinhos, meus filhos, algo desse sentido, ou levar os meus alunos. Então, observe que o letramento, ele pode estar relacionado tanto ao individual quanto ao social. Porque a partir de uma imagem ou de um determinado texto que eu vejo, que aquele texto ou aquela imagem provoca algo em mim, eu posso levar aquela informação para o campo social através de uma pesquisa, buscar informações e a partir dali levar aquela informação a outras pessoas, certo? Essa foi a referência utilizada. Eu imagino que eu já enviei esse livro para vocês em PDF. Então, qualquer coisa vocês podem estar buscando os demais textos que estão presentes no livro para fazer a leitura, certo? Um abraço!